Ayana Freitas hoje vai falar sobre duas novas variantes que não são do coronavírus, né? São duas novas variantes do Pix, PixSac e Pix Troco. Conta pra gente, Ayana, bom dia. Olha, os ouvintes do Band News Station, variantes um pouco menos negativas aí, né? A gente espera pelo menos. Entram em vigor hoje, né? Estão em vigor já essas duas novas modalidades de operação aí do Pix, né? Que é esse sistema de pagamento instantâneo, de transferência instantânea criado pelo Banco Central aqui no Brasil. E funcionam da seguinte forma: o PixSac é o comércio que vai poder, nos dois casos, né? É o comércio, e é interessante especialmente para pequenos comerciantes que atuam nos interiores aí do Brasil. No caso do PixSac, o cliente pode fazer um Pix de maneira muito parecida com o que ele faz um Pix hoje, lendo um código QR Code ou abrindo o aplicativo ali do comércio em que ele vai estar, e vai poder sacar o dinheiro do caixa, do caixa do comércio, né? Diretamente, sacar dinheiro vivo ali. No caso do Pix Troco é basicamente parecido, só que aí ele saca esse dinheiro como troco, como diz o nome, né? Quer dizer, ele faz o pagamento de uma compra, paga um valor a mais, e aí ele faz um Pix do valor total da compra e do dinheiro que ele quer sacar e retira o dinheiro ali da boca do caixa também. Essas transações aí foram regulamentadas pelo Banco Central já há alguns meses, né, que o Banco Central tem discutido essas novas modalidades de Pix. As transações estão limitadas, tem limite de valor a R$500, o limite é de R$500 durante o dia, de R$100 durante a noite, a partir das 20 horas até as 6 da manhã. É opcional, o comerciante não é obrigado a oferecer essa possibilidade, mas a partir do momento que ele oferece o PixSac ou o Pix Troco, enfim, ele tem que oferecer para clientes de todos os bancos. Ele não pode, por exemplo, oferecer só para quem é cliente do Banco do Brasil fazer o saque ali na boca do caixa. Não, tem que oferecer para todos os bancos, né? Ou ele oferece, ou ele não oferece de jeito nenhum. O comércio tem algumas possibilidades aí, ele pode definir, por exemplo, limites mais baixos para esses valores de saque, enfim, de retirada, baseado no perfil do cliente que ele tem, por exemplo, na localização da loja dele, né? Ele sabe ali quanto vai ter mais ou menos de saída de caixa e tudo mais, no horário das operações também, até na questão de segurança, né? Já que ele vai ter que ter o dinheiro em caixa ali para oferecer para o cliente. Ele também pode definir, ainda com relação a essa questão de facilidade, digamos assim, para o comerciante e de segurança, os horários, dias e horários em que ele vai oferecer o saque, enfim, ou a troca, e os valores também das cédulas que ele vai poder oferecer, cédulas de R$10, cédula de 20, cédula de 50, a gente sabe que hoje é difícil até conseguir escolher a cédula no caixa eletrônico dos bancos, né? Imagine no comércio, então o comerciante vai poder definir isso de acordo com a conveniência dele. Não há cobrança para nós clientes, pessoas físicas, nós quando formos fazer esse saque diretamente na boca do caixa por meio do Pix, a gente não precisa pagar tarifa nenhuma. O comércio que disponibiliza o serviço recebe uma tarifa por oferecer esse serviço, quer dizer, ele ganha ali uma tarifa varia de 0,25 centavos até 95 centavos por transação. Esse dinheiro sai, na verdade, do banco, né? Quem paga isso para o comerciante é o banco, que vai estar ali tendo no caixa mais uma possibilidade, mais um canal, digamos assim, de saque de dinheiro, de disponibilização de dinheiro em espécie para o cliente. Quem faz, então, o pagamento é o banco, não paga nem o comerciante e nem o consumidor final, que somos nós. Novas possibilidades, portanto, aí de saque a partir de hoje em todo o Brasil, gente. Aí é o comerciante que vai ver se vale a pena ou não para ele, né? Receber esses valores aí citados pela Ayana. Ayana, vamos falar de vantagens e desvantagens dessas duas novas modalidades do Pix? Pois é, o Pix tem dado algum pano para manga aí, né, ultimamente, né, tem tido muita reportagem, inclusive, falando sobre problemas eventuais aí de segurança com relação ao Pix. Então vamos falar primeiro de vantagens, né. A partir do momento em que o comerciante tem esse dinheiro no caixa dele e ele consegue desovar, digamos assim, esse dinheiro, né, alguém vai lá e saca esse dinheiro, ele passa a ter menos gasto, por exemplo, com o transporte desse dinheiro, que ele eventualmente no fim do dia transportaria para um banco, por exemplo, né? Então tem uma redução aí do custo para o comerciante. Para o consumidor, é uma forma a mais ele ter acesso a dinheiro físico, né? A dinheiro em espécie. Pensando, mais uma vez, naquele consumidor que mora em cidades pequenas, por exemplo, que tem poucas agências bancárias, ou que tem um número limitado de agências, que tem poucos caixas eletrônicos, então o comércio, padaria, loja de roupa, qualquer tipo de comércio pode, supermercado, né, vai poder oferecer essa possibilidade para o consumidor. Para o cliente tem essa vantagem de que ele não paga tarifa também, para o comércio também é interessante porque ele recebe, né, um valor ainda que simbólico ali, centavos, mas ele recebe, e essa questão de facilidade
saque principalmente para comerciantes também, não só para o consumidor, mas para os comerciantes que atuam em regiões de interiores, enfim, do Brasil, e tem essa possibilidade de oferecer um serviço a mais aí para o consumidor. Agora, desvantagens, né? No caso do Pix, você para fazer a transação, eu falei que você pode usar, por exemplo, o QR Code para ler ali um código do comércio, do comerciante, né, que está oferecendo a possibilidade, ou entrar no aplicativo do próprio comerciante. Isso, por mais simples que seja, é o que a gente chama de fricção, né? Tem um atrito ali. Não é tão simples assim quanto você ir lá e tirar o dinheiro. Você tem que pegar o seu celular, ler um código e tal, e eles te dão o dinheiro. Então, o cliente pode, por exemplo, não chegar tão preparado assim na hora para fazer esse saque, na hora do caixa, e aí gerar uma certa fila, por exemplo, no comércio, né? Isso pode ser ruim para o cliente, pode ser ruim para o comerciante também. O comércio precisa, digamos que modelar, medir ali a capacidade de pagamento que ele vai ter, para não chegar, no caso de o cliente chegar lá e ser frustrado, né, sair frustrado, não conseguir fazer o saque, por exemplo, ou não conseguir pegar o dinheiro em espécie no troco. Os comerciantes que vão oferecer essa modalidade, eles têm que estampar ali na loja com adesivos e tudo mais, que oferecem isso. Então, vai que, por exemplo, o cliente vai, naquele momento o comércio não se preparou para ter esse dinheiro em caixa, não consegue suprir a necessidade, vai ter mais dor de cabeça do que vantagem para o comerciante, né? Ele vai gerar uma frustração no consumidor. Tem a questão dos sequestros relâmpagos, né, que a gente tem visto acontecer no caso do Pix tradicional, aí, infelizmente, cresceram muito depois do lançamento do Pix. Então, a gente pode imaginar aí que o comércio pode virar algum alvo, né? O comerciante que está oferecendo, até porque ele vai ter que estampar isso, pode virar alvo de criminosos, pelo menos gerar uma movimentação maior ali, enfim. Tem lado bom e tem lado ruim aí, né? A questão é que, como é opcional, os comerciantes podem avaliar aí se o risco vale a pena, lembrando que, no caso da segurança ainda, tem a questão de ele não precisar transportar esse dinheiro depois. Então, mesmo na questão da segurança, tem alguma desvantagem aí por causa desses crimes que estão acontecendo relacionados ao Pix, mas tem também a questão dele não precisar ter alguém ali fazendo esse transporte também com segurança depois desse valor. E uma desvantagem só que eu lembrei aqui também, possível, é de o comércio estar, por exemplo, sem acesso à internet naquele momento. Aí o consumidor vai lá no caixa, tenta sacar, tenta, enfim, pegar um troco em valor e não consegue acessar o sistema por falta de internet, enfim, são possibilidades, né? Aí, Ana, para finalizar, tivemos a Black Friday, né? Muita gente fica ali aguardando, passa a madrugada tentando achar alguma oferta na internet ou mesmo em lojas físicas, né? Dá para falar o que sobre essa Black Friday que tivemos agora? Primeira coisa, você comprou muita coisa, você, a Carlinha? Eu não comprei absolutamente nada, até porque a internet, digamos que não estava boa. Mas e aí? Eu comprei uma câmera, um webcam, que eu estou falando por meio dela agora. Olha só, que chique. Foi minha grande E você, compra de Carlinha, Black comprou Friday. alguma coisa ou não? Eu sou uma idiota, eu deixo passar, sabe, essas. Eu precisava comprar, eu quero comprar uma lava-louça, mas aí eu esqueci, sei lá, voltei pra casa depois do trabalho, fiquei, esqueci. Não comprei. Mas ainda dá tempo, né? Hoje é a Cyber Monday, né? Hoje tem, inclusive, eletroeletrônico, eletrodoméstico, enfim, é um dia interessante para você ir atrás dessas coisas, porque hoje ainda tem promoção. O que a gente pode tirar, pelo menos aqui no Brasil, né, Barão? Nos Estados Unidos a situação é um pouco mais otimista, né? O varejo está melhor, o consumo, o emprego também. Aqui no Brasil não. Então a gente teve um crescimento sim de faturamento com relação ao ano passado de 5,8%, mais de 5 bilhões de reais aí de faturamento, quase 5,5, só que aquém do que era esperado, assim. Existia, especialmente do meio do ano para cá, uma expectativa muito grande, né, do varejo de que essa Black Friday fosse realmente a Black Friday da retomada. Está havendo uma retomada, não dá para negar, mas a gente tem que lembrar também que a base de comparação é o ano passado, que já não foi um ano bom, né? E aí, então, teve um crescimento aquém do esperado. 7,6 milhões de pedidos registrados, segundo a Neotrust, que é uma empresa que faz pesquisas aí nessas datas. É um desempenho um pouquinho abaixo, 0,5% abaixo do registrado entre quinta e sexta-feira da Black Friday do ano passado. Porque a gente fala Black Friday, mas a gente considera que ela começa algum tempo antes, né? Algumas horas antes, pelo menos. Então, comparando a quinta e a sexta-feira desse mesmo período, dessa mesma data do ano passado com essa, uma queda de 0,5% no número de pedidos. É uma frustração de algum jeito, mas não deixa de ser esperado, porque a inflação está muito alta, os descontos não foram muito grandes aqui no Brasil, e muita gente, como a Carla, acabou deixando passar a data em branco. É isso aí. A Carla está agora fazendo pesquisa, né? Não, sabe o que eu tô fazendo, gente? Agora. Não, na verdade, eu tô aqui. Eu lembro que uma vez a gente falou sobre Pix aqui. Cara, eu uso muito Pix.
Não essas modalidades que a Ayana citou hoje, ainda não usei, claro, porque está entrando em vigor agora, né? Mas o Pix, assim, em geral, para fazer transferências, eu uso bastante. E aí, essa questão dos roubos, né? Por que aumentou muito? Eu imagino, eu deduzo, Barão e Ayana, porque os bancos, eles colocaram nos aplicativos das pessoas os limites altíssimos e a gente não sabe que esse limite está tão elevado. Então eu ia sugerir de novo aqui para o ouvinte da Band News FM, que quer usar o Pix, né, que tem um medo, um certo receio ali de ter isso no celular, de ir lá nos seus limites Pix, meus limites, né, no caso do seu aplicativo, e baixar. Por exemplo, eu falei aqui o meu limite, e aí não tem a ver com a renda, porque foi uma descoberta para os nossos ouvintes também aqui. Meu limite estava em 60 mil reais. E de outros ouvintes, 100 mil, varia de banco para banco, né, Ayana? Então eu baixei ali para um limite bem menor e isso reduz também a chance de você perder muito dinheiro, né? No caso de um crime, infelizmente a gente tem que se precaver dessa forma. Então fica aqui também um alerta para você que tem o Pix aí, nunca parou para olhar os seus limites, dá uma olhadinha porque o limite automático é muito alto. Que coisa, hein? Porque nisso os criminosos já estavam de olho antes da gente, né, cara? Eles já sabiam que os limites estavam altos antes da gente, consumidor, mesmo perceber. Sim. Incrível mesmo. Muito bem. Carlinha baixou de 60 mil para 59 mil o limite dela, afinal de contas, aquela história, preocupação, né, com Pix. A gente nunca sabe quando vai precisar comprar uma bolsa nova, né, Barão? Exatamente. E a lavadora. Ayana, você volta na próxima semana. Muito obrigado mais uma vez pela participação. E aproveite, então, essa... como é que é? Cyber Monday. Ainda tem Cyber Monday. alguns... Cyber Monday. Alguns eletrodomésticos para vender. Quem sabe a Carlinha acha uma promoção. Beijo, Ayana. Até mais, hein? Valeu, gente. Até. Até mais.